Olá, pessoal, boa noite para todo mundo. Por aqui, professor André Bastos. Estou aqui para a gente bater um papo hoje sobre a didática. Quero começar agradecendo a Educate pelo convite e agradecendo a todos vocês que estão por aí hoje, né? Paramos um pouquinho para a gente conversar sobre educação. Para mim é uma grande satisfação poder nos encontrarmos, apesar desse momento do Covid, né, dessa separação física, mas a tecnologia hoje nos proporciona essa nova forma de estarmos juntos, embora separados fisicamente. Então, sejam todos bem-vindos. Né? Hoje nós vamos conversar sobre didática e, mais especificamente, sobre planejamento. Né? Quero dar boa noite aí já para Marcos. Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Quero dar boa noite também para quem está aqui com a gente, Alessandra. Alessandra, beijo grande, seja bem-vinda também. Melisa está por aqui já. Algum problema técnico aconteceu agora sim, agora eu voltei. Orlando, tá conseguindo me ver? Me deem um retorno aí se tá tudo certo. Acho que tá, né? Eu tô conseguindo me ver aqui. Gleidson tá aí no backstage, tá cuidando aí da gente, faz essa intermediação entre a fala de vocês e os tópicos da nossa temática de hoje. Eu vou então aguardar a Gleidson me dizer alguma coisa, se tá tudo bem por aí com a nossa live. Boa noite, Alfredo Monteiro, tá por aqui também, seja bem-vindo. Então, olha, vamos lá, vamos caminhando. Hoje a gente vai conversar sobre didática e vai falar um pouquinho sobre planejamento. Não é? Planejamento é um dos temas mais importantes da didática. Quem está aqui, Délio, olá, Délio. E planejamento é um tema que diz respeito a todos nós que somos educadores. Não é? Então, o planejamento é o tema central da nossa conversa de hoje. Esse diálogo é voltado especialmente para os nossos alunos do curso de instrutor de Recife, a nossa turma que está em andamento agora, que infelizmente precisou ser interrompida, mas nós estamos aqui juntos, né? Eu quero mandar um abraço especial para Margarida Brainer, que está conosco, Margarida do Detran. Uma honra, Margarida, ter um pouquinho da sua atenção nessa noite. Muito obrigada. Quem está aqui? Berguinho, Berguinho Trânsito, boa noite. Oricuri, estão me dizendo aqui, o ponto eletrônico está me dizendo aqui que Berguinho é de Oricuri. Um abraço, Berg, de longe também, senhor Elias Feroz, equipe Educate aqui juntos. Sejam todos bem-vindos, eu espero que hoje a gente possa conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que interessa a todos nós. Eu penso que falar em educação é um prazer para mim, especialmente, porque é o que eu faço da vida, mas é também um prazer para todos nós que trabalhamos com isso, né, de alguma maneira. Tassiana, seja bem-vinda, Tassiana, uma grande parceira também de trabalho, Ricardo, todos bem-vindos. Queridos, primeira coisa que a gente precisa pensar juntos é o seguinte: ora, didática para quê? Não é didática para quê? Por que essa disciplina é uma das disciplinas de abertura do curso de formação para instrutor de trânsito? Por que eu quero trabalhar com educação, eu quero trabalhar, por exemplo, com legislação de trânsito, eu quero trabalhar com direção defensiva, eu sou um exímio motorista e desejo trabalhar como instrutor prático. Por que é que eu preciso começar o meu curso de formação falando sobre didática? Essa é uma pergunta muito interessante e ela é fundamental para a gente entender tudo que vem depois, né? Tem um grande estudioso da didática chamado Libânio. Libânio aqui no Brasil, ele é um nome que todos nós conhecemos, por quem temos muito carinho, porque é uma das grandes referências no estudo da didática. E aí Libânio trouxe para a gente uma fala que eu gosto muito, né? Eu ouvi numa palestra em que eu estive, meus alunos já conhecem, Libânio diz assim: olha, para ensinar matemática a Joãozinho, qual é a primeira coisa que eu preciso? E ele mesmo responde que é saber matemática, né? Eu não posso ensinar matemática a Joãozinho se eu não souber matemática.
Mas ele pergunta, isso é suficiente? O que mais que eu preciso para ensinar matemática a Joãozinho? E aí Libânio vai dizer, eu preciso saber como é que se ensina matemática. Porque uma coisa é saber da matemática enquanto área do conhecimento. Uma coisa é ser um exímio economista, uma coisa é ser um pesquisador da área matemática. Uma outra coisa é ser professor de matemática, é saber ensinar matemática. Eu preciso saber também quem é Joãozinho. Não basta só saber matemática, não basta só saber ensinar matemática, porque se Joãozinho é uma criança, eu terei métodos e procedimentos para ensinar. Se Joãozinho tem 60 anos e está cursando a EJA, eu preciso lançar mão de outros métodos para ensinar matemática. A Joãozinho vai dizer, Libânio vai dizer para a gente, não basta saber matemática, não basta saber ensinar matemática, não basta saber quem é Joãozinho, eu preciso saber como é que Joãozinho aprende, porque de acordo com a forma que ele aprende, eu terei métodos diferenciados, eu vou lançar mão de recursos didáticos diferenciados. Então, todo esse universo que vai estudar o processo de ensino e aprendizagem e tudo que envolve esse processo de ensino e aprendizagem é tema de estudo e de pesquisa da didática. Portanto, a didática é, né, ao meu ver, aquela disciplina que interessa a qualquer sujeito que deseja ensinar algo a alguém. Qualquer de nós, educadores, em qualquer segmento, teremos que pensar um pouco sobre a didática. E aí, para relembrar os meus alunos, eu vou trazer agora a fala de Libânio, um conceito que Libânio apresenta para nós sobre didática. O que é que Libânio vai dizer sobre a didática? Ele diz assim, ó. Gleidson, você consegue colocar aí para a gente o banner? O conceito de Libânio sobre didática, ele vai dizer assim, ó. Didática é a teoria e a prática do ensino. É o estudo dos processos de ensino e aprendizagem referentes a um conteúdo específico. A didática estuda as condições e os modos do ato de ensinar que favorecem e tornam eficaz o ato de aprender, dentro de determinados contextos situacionais, políticos e culturais. Portanto, é disso, né, é sobre isso que a didática se dedica, é sobre o processo de ensino-aprendizagem e tudo que nele envolve, com um grande objetivo, né, um objetivo principal, que é tornar o ato de ensinar mais eficaz, ou seja, ensinar para que as pessoas aprendam. Esse é o nosso objetivo e é o objetivo de qualquer educador. Um dos pontos chaves discutidos pela didática é o planejamento, né? O planejamento de aula. O planejamento que vai ter diversos formatos, que vai lançar mão de diversos instrumentos. Mas a pergunta principal sobre planejamento, quando nós estamos falando sobre aula, é: planejar. Planejar é preciso? Será que eu, que já trabalho há 15 anos, há 10 anos, que já tenho experiência em sala de aula, mesmo que eu esteja agora ingressando no universo da educação para o trânsito, se eu já sou professor, André, se eu já trabalho com isso, ou se eu já sou instrutor, e já tenho 10 anos de casa, 15 anos de casa, eu ainda preciso planejar? Será mesmo que isso é importante? Ou será que isso não é um mero protocolo, né? Que ainda hoje a gente obedece, apesar das mudanças que a tecnologia já nos apresentam, apesar das modernidades todas a respeito da educação, ainda é necessário planejar? O que é que você acha? Né? Reflete sobre isso um pouco e pensa. Olha, eu vou compartilhar com você o que eu penso sobre planejamento, né? Eu entendo que planejamento é algo inerente ao processo de ensinar e aprender. É algo indispensável para qualquer educador. Talvez alguém me responda assim, Andréia, não, mas veja, o planejamento é necessário para quem está começando, porque ainda não domina, porque ainda não tem o que nós costumamos chamar de macete da sala de aula, né, que eu costumo chamar de feeling, ou seja, aquela segurança de saber o que eu faço. Mas se eu já tenho isso, né, se eu, por exemplo, já trabalho com legislação de trânsito há muito tempo e agora eu vou entrar na sala de aula, vou adentrar o universo da educação, por que que eu tenho que planejar? Essa resposta é fundamental. Porque se você não encontrar essa resposta com muita segurança, você não vai se importar tanto com os assuntos que nós vamos falar a seguir. Se você não entender, né, da maneira como nós conseguimos entender nesse momento, por que é que planejar é importante para o educador, ainda que eu já tenha 30 anos de profissão, ou talvez, por que não dizer, ainda mais importante quando eu já sou um profissional consolidado, o ato de planejar, o que o ato de planejar envolve. Quando eu não consigo responder essa pergunta, é provável que eu não me interesse tanto
em pensar sobre planejamento, plano de aula, recursos didáticos. Então, é por aí que eu quero começar te convidando a refletir, né? O nosso entendimento é de que o planejamento, ele é essencial porque ele te permite refletir sobre o que tu fazes, né? É pensando, é nesse ato em que eu paro, no meu melhor momento, né? Para pensar na minha aula, para considerar o trabalho que eu vou fazer, seja onde for, e aí Libânio, quando ele disse lá, em contextos diferentes, situações políticas diferentes, a partir de disciplinas diferentes, porque a didática vai nos trazer isso, o planejamento ele vai depender de cada um desses elementos. Na medida em que esses elementos eles vão se alterando, é preciso que eu refaça o meu planejamento, portanto, o ato de planejar para o educador, ele é um ato perene, é um ato infinito e inacabado, né? Ele inicia num determinado momento, mas ele acompanha todo o ciclo de execução do processo, de uma revisão a posteriori, e ele constrói dentro da prática profissional um ciclo que ele não finda. É um ciclo que nós entendemos que para o profissional que busca uma excelência no seu desempenho, né, o ato de planejar, ele é, além de indispensável, ininterrupto, porque a gente vai começar no primeiro momento, nós vamos depois experimentar aquilo que planejamos a priori, vamos fazer considerações a partir de diversos aspectos que nós vamos conversar ainda hoje, para que eu volte a planejar agora sim, com mais elementos, com mais segurança, mas entendendo que isso não é, de maneira nenhuma, não se limita de maneira nenhuma a um cumprimento de uma burocracia, né, a um cumprimento de uma convenção. Não, é muito além disso. O ato de planejar, para mim, ele reflete um cuidado com o fazer educação, né? Um cuidado com buscar sempre a melhor versão do meu trabalho, a melhor versão da minha aula. Então, a gente vai imaginar que um grande profissional de qualquer outra área, quando ele sai para trabalhar, por exemplo, ele vai analisar. Vamos imaginar aqui um ator, né? Por mais excelente que esse ator possa ser, eu posso quase garantir para vocês que se nós estivéssemos acompanhando aí um processo de Tony Ramos, por exemplo, né, para interpretar um novo personagem, gravar a cena de uma nova novela, ele precisa analisar o contexto, ele precisa analisar o roteiro, ele precisa analisar quem são os novos atores, sem dúvida, ele vai estudar todo aquele cenário para ir lá e desempenhar o seu melhor papel, a sua melhor atuação como ator, ainda que ele tenha décadas como ator e um excelente ator, um ator consagrado. O nosso segmento não é diferente, né? O planejamento, ele vem como essa etapa que precisa ser uma etapa que antecede o seu trabalho. Ela é uma etapa prévia, que inicia previamente, que acompanha a execução da tua aula e que precisa ter um momento posterior à aula para que continue nesse ciclo ininterrupto. Então, vamos pensar agora, como é que eu planejo? Eu quero agora chamar a atenção especial para os nossos queridos alunos do curso instrutor, né, e dizer que esses assuntos, esses temas, eles foram selecionados pensando em colaborar com o planejamento que será executado, né, para a apresentação da banca, mas não apenas. Eu escolhi esse tema pensando nessa colaboração especial, mas não apenas, porque, na verdade, esse é um tema que eu espero que traga grandes contribuições para a sua prática, né? Muito além de uma avaliação que vai acontecer daqui a pouco, mas que ele possa trazer contribuições significativas para a sua prática, para quando, de fato, você ingressar nesse universo da educação, que essa plantinha, como eu já ouvi da minha amiga Rielma, né? Essa plantinha uma sementinha que a gente vai lá e planta, que a gente espera que ela gere frutos de fato na prática, né? Esse momento agora de uma apresentação é só um momento inicial, mas a grande importância estará na sua prática pedagógica. Então, vamos pensar um pouco sobre como planejar, né? Como é que a gente planeja, afinal? Andréia, alguns aí que já estão me ouvindo, que já estão há bastante tempo conosco, como instrutores, eu já ouvi nos cursos de atualização que nós demos há pouco, alguns colegas instrutores de trânsito que estavam atualizando seus cursos, e eles disseram assim para mim, Andréia, esse negócio de planejamento, eu só ouvi falar nisso no meu curso de formação. Depois, nunca mais na vida, eu peguei num plano de aula, por exemplo. E aí eu vou reforçar, né, o convite que eu fazia para eles lá, vou trazer para vocês aqui, para os nossos colegas que já estão há bastante tempo.
na sala de aula para dizer, gente, vamos retomar, né? Esse instrumento, vamos trazer esse instrumento para a nossa prática, esse instrumento que eu queria que Gleidson mostrasse aí para a gente, um dos modelos dele. Vamos dar uma olhadinha nesse plano de aula aí que a gente tem como modelo, né? Nós utilizamos aqui no curso de formação de instrutores, é um modelo simplificado, que tem como referência o modelo adotado pelo Detran de Pernambuco, e aí eu digo sempre em sala de aula, quando eu olho para aqui, olha bem, quando a gente olha para essa folha cheia de colunas, toda em branco, eu digo, isso é apenas um documento do Word, não é? É apenas uma tabela que tem várias colunas e que está em branco. Isso não é um planejamento. Isso não é um plano. É apenas um papel. Ele vai ganhar forma quando você começa a preenchê-lo com o que de fato você pretende realizar na sua aula. Olhando desse jeito, é só uma tabela do Word. O que nos interessa agora, então, é como preencher, como cuidar de cada informação que eu vou colocar em cada espaço. Como é que eu transfiro aquilo que eu realizo em sala de aula para esse documento? Como é que eu transformo esse papel, que nesse momento está quase que em branco, num reflexo da minha aula? Porque, de fato, isso é um plano de aula, né? Esse plano de aula que é um instrumento que nós utilizamos como instrumento padrão da prática pedagógica. É o plano de aula. Vocês vão encontrar com diversos formatos, esse é apenas um deles, mas o que nos interessa é como preencher, como cuidar, como fazer essa transição, ou do que eu já realizo na minha aula, quando eu já sou um profissional que estou em sala de aula, ou quando eu tenho uma ideia, eu tenho uma proposta, eu sei aquilo que eu quero fazer, mas como é que eu faço essa transição para preencher cada uma dessas colunas? Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu vou apresentar de modo bastante sintético, né, porque é o que o tempo nos permite, mas cada um dos componentes do plano de aula, cada um desses elementos, vou pedir a você que está aí do outro lado, que vá conversando comigo também, coloque as suas dúvidas, coloque os seus comentários. Eu sei que muita gente foi chegando depois, eu vi Gil chegando aí, vi Lindomar Rodrigues, estou deixando meu beijo para todo mundo, e vou pedindo, gente, vamos conversando, né? Essa é uma oportunidade que a gente para junto exatamente para ter a condição de conversar, né? Embora só eu esteja aparecendo aqui, mas nós temos essa oportunidade da conversa, do diálogo, tá certo? Então, faço esse convite. Cadê aqui a Enio? A Enio, boa noite, a Enio. Vamos conversando um pouco. Eu vou apresentando e a gente vai conversando, tá certo assim? Olha lá. Primeira coisa, né? A primeira coisa que eu sempre penso quando vou planejar é o tempo. O tempo, para mim, é um ponto de partida primordial. Eu digo em sala de aula, olha, o tempo, ele é imperioso. Na hora do planejamento, o tempo é imperioso. Porque o tempo, ele vai delimitar. Ele vai delimitar as possibilidades que eu tenho. Por exemplo, hoje, para planejar esse trabalho aqui com a nossa live, eu tive que fazer uma seleção. Eu tinha um macro tema chamado didática, né, que é uma área extremamente extensa, e eu tinha que selecionar o que eu poderia apresentar e o que eu poderia dialogar com vocês durante uma hora. Esse é o tempo que eu tenho. Então, foi esse tempo que me induziu a selecionar estes conteúdos e a, infelizmente, preterir alguns outros. Eu tive que preferir o que eu julguei mais importante e eu preteri alguns outros. Então, todo planejamento, ele vai ter com muita ênfase a presença do tempo. Ele vai delimitar o seu trabalho. Por exemplo, na sua aula, na sua apresentação oral, que você vai fazer, você que é aluno do nosso curso instrutor, você tem apenas 10 minutos. Então, tudo que você vai planejar no seu plano, naquele plano de aula, tudo que você vai elaborar, ele precisa ser executado em 10 minutos. É o tempo que você tem. Quando nós estamos numa sala de aula com uma disciplina regular, por exemplo, uma disciplina que tem 10 horas, 15 horas, você vai dizer, André, mas é muito diferente. Uma coisa é ter 10 minutos, outra coisa é ter 10 horas, é ter 15 horas para trabalhar uma disciplina como direção defensiva. E aí eu vou lhe dizer, de fato, é muito diferente. As possibilidades, elas se ampliam significativamente, mas eu posso quase lhe garantir que quando você ingressar à sala de aula, você vai perceber que ainda assim esse tempo vai ser insuficiente. Que esse tempo de 10 horas, de 15 horas, normalmente é a carga horária das nossas disciplinas, ele vai ser insuficiente porque certamente, quando você começar a iniciar e começar a selecionar o conteúdo que você vai trabalhar, você vai perceber que há muito mais coisas a serem ditas, muito mais informações a serem apresentadas e que a gente não vai ter tempo para fazer.
eu quase posso lhe garantir que você vai vivenciar essa experiência de sentir que o tempo não foi suficiente. Não é, Elias? Elias está dizendo aqui, exatamente, a gente precisa seguir uma metodologia no planejamento. Exatamente, Elias. E essa metodologia, né, que a gente vai utilizar no planejamento, ela vai começar, ela vai ter um grande impacto pelo tempo. Então, tenha muito cuidado com isso, né? Todo planejamento inicia pelo tempo. E o tempo vai interferir exatamente no nosso segundo tópico, que é o conteúdo. Então, eu tenho uma disciplina, né? Uma disciplina que é sempre uma área do conhecimento maior. Por exemplo, nós temos a mecânica, a direção defensiva, nós temos a legislação de trânsito, relacionamento interpessoal. E aí, no momento que você vai iniciar a sua aula, você vai precisar selecionar os conteúdos que vão ser trabalhados. O planejamento, ele começa por essa delimitação de conteúdos. E no nosso caso, nós temos uma particularidade, né? Nos nossos cursos que são regulamentados pelo CONTRAN, a particularidade é que esses conteúdos, eles já vêm determinados pela resolução. Então, isso facilita o nosso trabalho em certa maneira, porque nós já temos um conteúdo a ser atendido. Nós não podemos negligenciar nenhum daqueles conteúdos que são previstos pela resolução. No entanto, né, eu digo sempre em sala de aula, nós sempre temos a possibilidade de ampliar o conteúdo que está previsto na resolução. E aí esse é um desafio, né, que eu já faço a todos nós educadores, que a gente possa, em qualquer contexto, ampliar, ir além do que está previsto pela resolução. Trazer sempre aquele toque, aquele tema, aquela abordagem que você, que tem uma experiência profissional diferenciada, que você que foi ali e fez aquele outro curso, que você, por exemplo, Melissa está dizendo aqui, ó, um planejamento direciona e facilita. E facilita vislumbrar toda a aula de forma objetiva. Exatamente, Melissa. Um planejamento bem elaborado é esse mesmo. É esse que nos dá essa condição de, olhando aquele papel que naquele momento estava em branco, quando ele está preenchido, eu, por exemplo, como coordenadora pedagógica, eu consigo ler, né, aquele plano e eu consigo vislumbrar toda aquela aula de modo muito objetivo. Então, ó, a gente viu que o tempo, ele é fundamental porque ele vai delimitar os conteúdos que eu vou poder trabalhar naquela disciplina. Normalmente os conteúdos já vêm previstos, como nós dissemos, mas eu convido, né, convido a todos nós a gente encontrar uma abordagem diferenciada, encontrar uma abordagem inovadora, porque isso vai fazer de você, educador, um profissional diferenciado. É isso que traz exclusividade, né, na tua aula. É isso que transforma aquela aula numa aula que o seu aluno olha e fala, poxa, eu não imaginava que eu ia ver isso aqui. Essa abordagem, é esse conteúdo que vai além do que está escrito na resolução. É esse conteúdo que vai além do lugar comum daquilo que é trabalhado em todas as aulas. Então, esse é o desafio, né, que eu me coloco, ao qual eu me coloco em todas as aulas em que eu começo planejando, é dizer o que é que eu posso levar de novo, né? O que é que eu posso apresentar que na aula anterior eu não levei, a gente não discutiu, a gente não falou sobre. Então, conteúdo é de extrema importância. Você vai perceber que a essência é proposta pela resolução, mas que fica, então, para você o desafio de conseguir avançar do que está previsto pela legislação. E aí, esses conteúdos, eles vão chegar num ponto que é fundamental quando a gente está falando de planejamento, né? De qualquer aula, aliás, de qualquer processo pedagógico que seja intencional, é o tema dos objetivos. Os objetivos, eles vão traduzir qual é a sua intenção com aquele trabalho pedagógico, né? São os objetivos que dizem o que eu desejo que meu aluno aprenda quando nós finalizarmos esse trabalho. Eu posso dizer que os objetivos, eles vão responder a seguinte pergunta: por que eu estou aqui? Eu vim aqui fazer o quê? Qual é o meu objetivo? Seja na minha aula de 10 minutos, na minha aula de 30, na minha aula de 10 horas ou de 20 horas. O que você foi fazer ali? O que essas pessoas vão conseguir fazer, ou vão aperfeiçoar, ou vão conhecer depois que elas assistirem a sua aula? É isso que a gente responde com os objetivos. Portanto, eles são tema central de qualquer planejamento. Eu poderia dizer, de outra maneira, que a gente pode partir dos objetivos, e podemos sim. Muitas vezes os cursos, né, os nossos trabalhos, eles são elaborados a partir dos objetivos. Mas, na maioria das vezes, como os conteúdos já estão elaborados, a gente parte dos conteúdos e vai, então, criar os nossos objetivos. Esses objetivos, eles não vêm expressos na resolução. Eles são elaborados por você. Existe uma diretriz,
mas a gente cria esses objetivos, nós elaboramos esses objetivos. Lembra aqueles objetivos que sempre precisam começar por um verbo? Pois é, isso é convenção. A gente convencionou que os objetivos sempre se iniciam por um verbo, porque o verbo ele traduz a intenção do que se deseja fazer, né? Você quer apresentar um conteúdo, você quer discutir um conteúdo, você quer comparar, você quer debater. Então, todos esses são verbos que vão exprimir aquilo que a gente deseja fazer. Mas tenham certeza, mais importante do que encontrar o verbo perfeito é entender o que você está fazendo ali. É compreender qual é a sua função dentro daquela proposta. Né? Qual é a sua contribuição. Eu entendo toda a aula como um processo de contribuição, em que o sujeito que teve acesso a um conhecimento ou alguma habilidade, ele se encontra com outros na intenção de compartilhar. Então, essa é a verdadeira função de qualquer aula. Então, nesse momento, a gente vai encontrar os objetivos, quando eu sei exatamente o que eu estou fazendo ali. O que é que eu levo para compartilhar com o outro que está ali comigo? Então, Gleison está apresentando para a gente alguns exemplos de verbos que nós poderemos utilizar no momento de elaborar o nosso planejamento. Então, dependendo do nosso trabalho, nós vamos ter aulas cujo objetivo é que as pessoas adquiram determinadas habilidades. Nós vamos ter aulas em que a gente espera que eles adquiram alguns conhecimentos. Nós vamos ter aulas em que o grande objetivo, ou o objetivo principal, será tratar os comportamentos. E de acordo com esses objetivos ou com as finalidades do nosso trabalho, nós vamos encontrar o verbo que mais se adequa, né? Eu ouvi muitas vezes nos cursos de atualização os nossos colegas instrutores dizerem assim: Andréia, eu ficava tão enganchado com essa história de verbo, porque eu botava o verbo, o professor dizia, não é esse não. Aí ele voltava lá, riscava, dizia, não é esse não. E aí só funcionava o verbo que ele queria. Tinha que ter um verbo perfeito, um verbo ideal, e eu nunca achava esse verbo. Eu sempre acho curioso, né, esses depoimentos, porque me parece que, às vezes, o mais importante é a forma e não o conteúdo. Eu tenho uma outra perspectiva. Então, eu digo para você, o verbo perfeito talvez não seja tão fácil de achar, né? Você vai caminhar um pouquinho, você vai testar você vai perceber que não é exatamente aquilo que se queria fazer, é uma outra proposta, mas além do verbo, a nossa preocupação deve ser entender qual é o nosso papel, qual é a nossa função, qual é a contribuição que eu tenho para levar para aquela turma, ou para aquele aluno individualmente, ou para aquele grupo. Então, saber responder qual é o seu objetivo é entender qual é a sua finalidade, né? Qual é a proposta a qual você se dedica naquele momento, certo? E aí, falando sobre objetivos, depois que eu respondo, então, qual é o meu objetivo, ou quais são os meus objetivos, eu já sei o tempo que eu tenho, porque já foi delimitado a priori, eu já sei os conteúdos que eu irei trabalhar, porque em geral eles já estão também elencados a priori, e eu já tracei os meus objetivos, então eu já entendi, aula a aula, o que é que eu desejo construir com aquele grupo, com aquele aluno individualmente. Agora, eu vou preencher lá aquela coluna que vai me perguntar quais são os procedimentos didáticos. Procedimentos didáticos, uma expressão muito própria, né, da seara pedagógica, mas nada mais simples para entender procedimentos didáticos do que pensar o seguinte: ora, como é que eu vou apresentar esse conteúdo que eu tenho? Como é que eu compartilho essa informação que eu trouxe? O que é que eu vou fazer para ajudar meu aluno a aprender? Essa é a resposta que eu, né, preciso encontrar para preencher os meus procedimentos didáticos, ou seja, o que faremos nessa aula? O que nós faremos, né? Eu irei apenas fazer uma apresentação oral, às vezes eu só posso fazer uma apresentação oral, às vezes eu vou poder realizar uma série de outras atividades, eu vou poder realizar dinâmicas, eu vou poder trabalhar, fazer trabalhos em grupo, eu vou poder fazer trabalhos em pequenos grupos, eu vou poder realizar trabalhos demonstrativos, eu vou poder realizar, por exemplo, uma encenação. Então, as dinâmicas, elas são inúmeras e elas vão até onde vai a criatividade do educador. Eu costumo dizer que o diferencial de uma aula em que a gente olha para o relógio 100 vezes, preocupado com a hora que ela vai terminar, e aquela aula em que você olha para o relógio quando o seu
educador, seu professor diz assim, terminou, gente, agora a gente precisa ir, vamos lá, e você olha e fala, já, o diferencial entre uma aula e outra, muitas vezes está nos procedimentos didáticos, ou seja, aquilo que você proporcionou ao seu aluno, a forma como você apresentou a tua proposta, né? O quanto que os seus alunos participaram ou não dessa proposta. O que ocorre hoje, né, que é um grande desafio para nós educadores em qualquer contexto, seja o contexto dos CFCs, do Centro de Formação de Condutores, seja o contexto geral do ensino superior, seja o contexto da educação básica, um desafio nosso é exatamente transformar esse processo educacional, o processo de ensino e aprendizagem, em algo que seja mais ativo, onde as pessoas estejam ali e elas façam parte, de fato, né? Que seja um processo em que você se sinta partícipe. Romper um pouco com essa ideia de só assistir, né? Romper um pouco com essa ideia que é arraigada pela educação durante muito tempo, de que um profissional está lá apenas para dar aula, porque ele traz o conhecimento, e eu estou aqui apenas para ouvir. A minha participação se restringe a ouvir. Esse é o nosso desafio, né? Romper com essa proposta. Então, o segredo para essa participação mais ativa, para que eu tenha uma palavrinha que a gente busca hoje vorazmente dentro da educação, chamada de engajamento, ou seja, eu ter alunos que estão presentes na minha sala de aula, mas que estão presentes de fato, que estão engajados naquele projeto. Não estão ali apenas como ouvintes, né? O ouvinte é um processo em que a gente pode trabalhar, eu costumo dizer que a diferença, o grande diferencial em um processo à distância e um processo de aulas presenciais está nos procedimentos didáticos. Porque muitas vezes o seu conteúdo ele é fantástico, a forma como você apresenta o seu conteúdo é fantástica, mas os seus alunos não participam, né? Você talvez não tenha se preocupado tanto com seus procedimentos didáticos, em criar processos mais ativos. E aí, muitas vezes, esse processo se torna cansativo, sonolento. Imagine que nós temos aulas em que nós trabalhamos 10 horas por dia. Então, 10 horas por dia, o nosso aluno chega num domingo, por exemplo, às 8 horas da manhã, e ele vai ficar com você até às 17h40. Significa que ele tem 1 hora para almoçar. 10 horas é muito tempo. Imagine um aluno que trabalhou a semana inteira e que vai passar o domingo inteiro sentado, olhando para você, durante 10 horas. Meus queridos, eu posso lhe garantir que por mais interessante que seja a sua aula, por mais bem elaborada que seja, por exemplo, a sua apresentação no PowerPoint, a sua apresentação no Prezi, muito provavelmente, se o seu aluno ficar sentado durante 10 horas aulas, ele vai ter sono. Quando depois do almoço, quando ele normalmente inicia um processo digestivo, em que, em geral, a temperatura está mais alta, a sonolência, ela se aproxima. Se nós não tivermos procedimentos diversificados, que são elaborados estrategicamente para evitar esse processo de sonolência, de desânimo, de desatenção, se nós não tivermos essa preocupação no momento de planejar as nossas aulas, provavelmente nós vamos ter um efeito muito claro chamado dispersão. Nós vamos perceber que o aluno ele começa a dormir, ele começa a levantar e sair da sala de aula, ele começa a usar repetidas vezes o aparelho celular, ele vai ao banheiro várias vezes, e isso normalmente, né, reflete apenas uma fragilidade no seu planejamento com relação aos procedimentos didáticos. Então, eu oriento, né, e te desafio a criar, no momento do seu planejamento, atividades em que os alunos participem, que eles participem diretamente, dentro das suas condições, evidentemente, das condições de ambiente, e aí vamos voltar lá o que o nosso querido Libânio nos trouxe. Ele disse, olha, vai depender de todo um contexto, né? Planejamento depende do seu contexto, por isso que a didática fala de todos os contextos, não é a de Jair? Boa noite, meu querido, para ti também, porque os procedimentos didáticos eles vão estar limitados também ao seu ambiente, ao ambiente onde você vai trabalhar, né? Essa é uma preocupação que nós temos sempre quando nós estamos trabalhando com os instrutores de trânsito na formação, é deixar claro que todo o seu planejamento, ele precisa levar em consideração o ambiente onde ele vai ser executado, porque o ambiente ele vai trazer, né, alguns espaços de limitação. Por exemplo, né, eu cito sempre o exemplo, se nós estamos trabalhando, por exemplo, se você vai ministrar aula num auditório e as cadeiras são fixas, eu não posso planejar aulas com pequenos grupos, trabalhos com pequenos grupos, porque eu tenho uma inviabilidade da infraestrutura.
né? Se eu trabalho num espaço onde eu não tenho uma área para atividades práticas, por exemplo, eu só tenho salas de aulas e não tenho um pátio, por exemplo, eu não posso planejar na minha aula de primeiros socorros uma atividade prática demonstrativa, porque eu não vou ter um espaço para isso. Então, muito cuidado, porque os procedimentos didáticos, eles estarão limitados também pela infraestrutura do seu ambiente. E eles estão diretamente vinculados ao nosso próximo tema, que são os recursos didáticos, né? Os procedimentos, eles vão, muitas vezes, exigir recursos específicos. Então, essas duas colunas do nosso planejamento, elas estão absolutamente vinculadas. Os procedimentos que eu elenco para minhas aulas, eles vão exigir de mim alguns recursos, alguns equipamentos, sejam eles equipamentos tecnológicos ou não, mas eles vão exigir para a sua execução alguns elementos. Então, é importante, quando a gente vai fazer esse preenchimento, ter em mente que alguns procedimentos não podem ser executados quando eu não tenho os recursos adequados para isso. Eu conto sempre um exemplo, né, de uma vez em que eu fui dar aula e numa faculdade, e foi muito interessante, porque eu tinha uma aula com essa turma a cada 15 dias. E aí eu me lembro que na última aula eu tinha feito toda uma mobilização e disse que na aula seguinte nós teríamos um cineminha, porque iríamos trabalhar uma temática que eu iria iniciar pela apresentação de um vídeo. O vídeo era relativamente longo, então eu pedi que elas trouxessem pipoca e refrigerantes, e todos nos organizamos, 15 dias de expectativas, e fui eu lá dar a minha aula. Quando eu chego, no início da noite, que procuro o departamento onde ficavam guardados os equipamentos eletrônicos, eu me lembro que eu pedi, fui buscar a caixa de som e fui buscar o data show. Quando eu chego lá, o rapaz me recebeu e disse, olha, professor, infelizmente, nós não temos a caixa de som aqui, porque a última a senhora tinha reservado, mas ela deu um problema e nós não conseguimos consertar. A sala era imensa, eu me lembro que eu tinha, em média, 40 alunos. Eu fui batendo em todas as salas em busca, desesperada, em busca de uma caixa de som, mas, enfim, não consegui essa caixa de som. Ou seja, o meu planejamento daquela noite foi absolutamente inviabilizado. E aí nós tivemos que apresentar o conteúdo de outra maneira, porque não foi possível apresentar o nosso vídeo, exclusivamente porque eu não tinha uma caixa de som. Então, veja, um planejamento, né, coerente, um planejamento feito com bastante antecedência, um planejamento apropriado para a disciplina, apropriado para a temática, mas que por um único recurso, que era uma caixa de som, não pôde ser executado. Então, não vamos pensar que os recursos, eles são item de menor importância, eles não são. Muitas vezes, eles vão, quando não bem, né, elaborados, quando não bem elencados, eles vão inviabilizar a execução de um planejamento de procedimentos que eram extremamente apropriados para a sua proposta, tá certo? Eu costumo dizer também que o item dos recursos didáticos, ele serve, né, quando a gente preenche lá, ele me serve como checklist. Eu, Andréa, tenho a minha coluna lá de recursos didáticos como checklist. Hoje, eu já não saio mais de casa sem levar o que eu preciso para ministrar minha aula. Depois dessa experiência, eu entendi que é mais seguro, né? Essa é uma opção minha, é mais seguro planejar apenas com aqueles recursos dos quais eu disponho, o que eu posso dispor, o que eu posso garantir a disponibilidade para evitar que isso aconteça. Vou chamar a atenção, quando eu falo sobre recursos didáticos, de algo que eu acho bem importante, né? Muitas vezes, nós temos, você como educador, né, é natural no início, o nosso instrutor iniciante, ele muitas vezes querer, seguindo um exemplo de um profissional que passou por ele, numa aula que só usava, por exemplo, o quadro, ou que não usava quadro, né? Professores que nós conhecemos de muito tempo de casa, que não trabalham, por exemplo, com apresentações de PowerPoint, que não trabalham com Prezi, e é muito comum a gente ter esses profissionais como referência e querer também adotar essa metodologia em sala de aula. Eu quero deixar aqui a minha orientação apenas no sentido de reflexão, de você pensar o seguinte, olha, cuidado com essa proposta no início do seu desempenho profissional. Muito cuidado, porque o recurso didático, por exemplo, de uma apresentação de PowerPoint bem elaborada, ou de um Prezi, ou qualquer outro, né, software que você utilize, ele é extremamente importante para o educador no início da sua carreira. Ele também lhe serve de guia, ele também lhe serve de suporte para quando
né? Você está trabalhando sua aula inicialmente, é natural que num primeiro momento a gente não tenha ainda um feeling muito adequado com relação ao tempo, né? Então, muitas vezes você saiu de casa completamente seguro, completamente imbuído do seu trabalho, do que você ia realizar naquela sala, mas nos primeiros momentos, nas primeiras experiências, é natural que você se desestabilize e que você esqueça, né? Ou que aquilo que você achou que duraria um dia inteiro não seja suficiente, lhe falte conteúdo. Então, um material didático, né, uma apresentação bem elaborada, ela lhe serve de suporte. Ela serve de suporte para que o seu passo a passo do planejamento esteja ali, né? Ainda que você esqueça alguma coisa, ainda que você tenha, por exemplo, falado mais rápido que você achou que ia demorar um pouco mais, mas a tua apresentação ela está ali e ela ali encaminha novamente para o processo que você elaborou no seu planejamento, tá? Então, o recurso também tem essa finalidade. Além de ser muito importante para o teu aluno, especialmente aquele aluno que está vendo aquele conteúdo pela primeira vez, por exemplo, um aluno de primeira habilitação, que ele tem a preocupação de memorizar os conteúdos. Então, muitas vezes você está com o teu material, ele está fotografando, né? Ele vai pedir depois para ti, ele vai perguntar se você pode ceder aquele material, porque para ele é um importante recurso para a revisão das informações. Além de ser extremamente importante para o seu aluno, é também importante para você, tá? Porque ele serve de guia, especialmente nas primeiras experiências. E aí, como último item do planejamento, mas não último por ser menos importante, né? Último, para a gente falar até com mais ênfase do que os demais, a gente precisa falar sobre a avaliação. A avaliação, que é aquela coluna que está lá no final do teu planejamento, ela precisa ser necessariamente preenchida. Mas não preenchida burocraticamente, mas preenchida com segurança, preenchida com bastante atenção. Porque avaliação, eu digo sempre, não existe processo educativo sem que ao final ocorra uma avaliação, por mais informal que ela seja. Muitas vezes, né, as circunstâncias, o contexto e o tempo não vão permitir que você realize uma avaliação mais elaborada, que você realize, às vezes, uma avaliação individual. Muitas vezes, aquele tempo que eu falei lá no início, que é imperioso, nesse momento ele também se faz presente. Então, às vezes, você gostaria de um processo avaliativo mais elaborado, mas não é possível. Agora, pense sempre, eu preciso encontrar uma maneira de verificar se tudo aquilo que eu planejei, se aquilo que eu me propus nos meus objetivos, se eu alcancei. A avaliação, ela serve para o aluno, muitas vezes, né, nos nossos cursos, nós vamos ter a avaliação como um processo de classificação, né? Ao final dos nossos trabalhos, boa noite, Levi, que bom vê-lo por aqui. A avaliação nos nossos cursos também servirá como processo classificatório, portanto, eu precisarei fazer para, ao final, emitir uma nota e dizer se aquele aluno, naquele momento, está considerado aprovado ou não. Então, é um processo classificatório, sim, muitas vezes, mas é também um processo que vai subsidiar a sua prática, vai subsidiar a reflexão que você faz sobre o seu trabalho. Para replanejar, né, aquilo que eu falei, aquela engrenagem que não para de funcionar com relação ao planejamento, eu preciso avaliar também para que eu compreenda o quanto que eu alcancei daquilo que eu me propus, quais foram aqueles procedimentos que eu, a priori, achei que funcionariam, mas não tiveram os bons resultados. Então, eu vou dividir a avaliação em vamos pensar, dois segmentos da avaliação. Existe a avaliação que é feita do aluno, né? A gente faz olhando para o aluno, para os resultados que o aluno consegue atingir ou não naquele momento, mas também existe a autoavaliação, que é aquela que eu realizo sobre o meu trabalho. Essa não está lá no seu plano de aula, essa você não vai escrever, mas eu lhe aconselho que faça a cada aula, que faça a cada final de curso. Avalie o seu trabalho, reflita, né? Encontre mecanismos, encontre maneiras de ouvir do seu aluno como foi essa experiência para ele. Em Geraldo Júnior, tudo bom, Geraldo? Como é que foi essa experiência para ele? O que é que você poderia ter feito diferente? O que é que ele mais gostou? Eu chamo a atenção para esses mecanismos porque eles vão te ajudar a melhorar a tua prática. É ouvindo quem participa do seu trabalho que você vai avançando. Então, a avaliação, essa que você faz é de extrema importância, mas aquelas que fazem do seu trabalho também é de extrema importância, porque ele ajuda a avançar. E aí, senhores, eu vou finalizar os nossos 10 minutos finais, né, falando um pouco de como planejar, então, para a banca. Nós falamos agora do planejamento de modo geral, pensando numa aula
para qualquer curso, para qualquer disciplina, porque afinal a didática é essa disciplina, né, que permeia qualquer área onde se pretende ensinar algo a alguém. Então, ela não é tema, ou não deveria ser tema de interesse apenas dos pedagogos ou apenas dos estudiosos da educação, pelo contrário, ela é tema que traz contribuições para qualquer educador. Então, nós falamos do planejamento de modo macro. E agora eu vou falar um pouquinho, nesses 10 minutos finais, dedicado aos meus queridos alunos do curso de instrutor, e pensando um pouco sobre o planejamento para a banca, para a apresentação que vai ser feita ao final do curso de vocês, porque ele traz algumas especificidades, né? Ele vai trazer um primeiro desafio, que é planejar uma aula para ser executada em 10 minutos. Esse é um desafio seríssimo, eu confesso que eu não consegui, né, vencê-lo da melhor maneira. Na minha apresentação, por exemplo, no meu curso de instrutor, eu não consegui concluir minha apresentação em 10 minutos, né? Daí, embora eu já fosse professora, mas eu não consegui. Exatamente, eu, no meu caso, extrapolei o tempo. Eu não gostaria que você fizesse isso. Então, minha intenção agora é trazer algumas contribuições que possam te ajudar, tá certo? Nesse caminho. Então, olha, primeira coisa para a gente falar sobre o planejamento da banca é o seguinte: escolha um tema que você tem domínio. Escolha um tema que você tem domínio. Não existem temas mais importantes e temas menos importantes. Todas as disciplinas que fazem parte do currículo, seja da formação de condutores, seja dos cursos especializados, seja do curso de reciclagem, todas elas são importantes. Elas não estão ali à toa. Elas trazem uma contribuição para a formação integral desse condutor e desse condutor profissional que a gente deseja formar. Portanto, escolha aquela com a qual você se afina, aquela com a qual você sente segurança quando você pensa sobre ela, aquela sobre a qual você sente que tem mais a falar, que tem mais a contribuir. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria que você refletisse, né? É a sua segurança sobre cada tema. Depois que você escolheu o tema que você deseja trabalhar, escolheu as disciplinas, verifique que no conteúdo você precisa ser bastante sucinto, porque você só tem 10 minutos. Lembra da minha primeira fala? O tempo é imperioso. Então, ele vai dizer que você não pode estabelecer muitos conteúdos que você não terá tempo de explorá-los durante a sua aula. Porque um dos aspectos que vai ser pontuado lá na sua avaliação é exatamente a coerência entre o que você planejou e o que você executou. Portanto, só coloque no seu plano de aula aquilo que você de fato vai ter condições de executar. Pense, lembre-se, não é um plano de uma aula de um dia, são apenas 10 minutos. Então, por mais que ele pareça pouco, é aquilo que você vai poder executar que tem que constar no seu plano de aula. Uma dica importante é exercite, não é? Apresente para alguém, procure alguém que possa ouvir você numa primeira versão, para que você consiga aperfeiçoá-la. Margarida disse assim, ó, parabéns, você conseguiu compartilhar conosco o valor do ato de planejar no processo de ensino-aprendizagem. Gratidão, Margarida. Não preciso dizer, mas vou, que ouvir isso de você é uma honra imensa. Um grande abraço, minha querida inspiradora da área da educação. Olha lá, o que mais que eu posso dizer para você? Meu querido, cuidado com a linguagem. Cuidado com a linguagem é muito importante. Gleidson está sugerindo aqui, né, como tema para sua apresentação na banca, legislação de trânsito. Eu não sei por quê, né? Não sei por que ele faz essa sugestão. Se tivesse que fazer um ranking de temas que eu apresentaria na minha banca, Andréa Bastos, certamente a legislação de trânsito seria o último tema. Mas isso não tem nada a ver com o Gleidson, não, viu? Eu gosto muito dele, muito. Principalmente porque a gente compartilha, né, a admiração por Paulo Freire. Então, tenho que respeitar meu colega. Olha lá, eu estava falando sobre linguagem, né? Muito cuidado com as gírias, muito cuidado com aquelas palavrinhas que a gente repete ao final da frase, mas, sobretudo, cuidado com as expressões que são expressões populares, mas não são expressões científicas, não são expressões técnicas, não são as expressões do profissional da área. Então, muito cuidado com esses termos do dia a dia, mas que não são reconhecidos pela literatura. Então, faça sempre, eu costumo dizer, o bom educador é aquele que faz a tradução. Quando ele entende que é melhor começar pelo tema mais comum e mais conhecido, excelente. Ele começa por essa expressão, mas depois ele apresenta aos seus alunos o termo técnico, porque, afinal, nós estamos ali para trazer essa contribuição, né? Para avançar o conhecimento que os nossos alunos já trazem. Então, comece pelo termo que você vai saber que vai ser reconhecido pelo teu aluno.
Também não estamos falando aqui que nós vamos utilizar apenas os termos técnicos, não. Nós vamos utilizar os termos que precisam ser compreensíveis, mas nós sempre vamos dar ao nosso aluno a oportunidade de avançar. Se ele já conhecia um, agora ele sai da tua aula conhecendo as duas. Marcos disse o quê? Andréia, se você puder comentar aqui, qual a dica para os educadores que precisam se adaptar para ministrar aulas através de ferramentas de videoconferência? Marcos, esse é um tema fantástico, né? E eu acredito que é tema para uma nova live. Não sei se você concorda comigo, se a Educato concorda comigo, mas essa transição do nosso trabalho na modalidade presencial para a modalidade online, a modalidade à distância, ela precisará atender a alguns requisitos que são próprios da educação à distância. A gente precisa conhecer os pressupostos que fundamentam a educação à distância, né? Para entender como se faz essa transição. A videoaula é só um recurso, Marcos, né? Dentro da educação à distância, a videoaula é só um recurso. Então, a gente precisa entender um pouquinho além da videoaula, ou melhor, um pouquinho antes da videoaula, para entender como é que eu construo esse curso, quais são essas estruturas, tudo isso que eu falei sobre planejamento aqui, né? Como é que funciona no EAD? É do mesmo jeito? O que é diferente? Então, a gente precisa conversar sobre isso para chegar no tema da videoaula, mas eu acho uma excelente sugestão, que eu, inclusive, ratifico aí para a Educate. É um tema muito interessante para nós. Olha lá, o que mais? Além das gírias, uma coisa muito importante, né? Eu falo muito nas aulas, vou dizer aqui também. Contextualize, contextualize e contextualize um pouco mais. Ou seja, conteúdo tem que servir para as pessoas. Aquilo que eu estou falando tem que servir para você que é educador, para você que é instrutor, para você que trabalha só no prático, que só trabalha no teórico. A didática não tem uma finalidade em si mesma, né? Ela só é importante se ela te ajudar em alguma coisa. E aí, no seu tema, na tua disciplina, é exatamente do mesmo jeito. Se você vai trabalhar legislação, essa legislação ela tem que servir para o teu aluno. Ele tem que entender para que serve. Ele tem que entender na vida dele por que aquilo é importante. Por que ele está ouvindo você falar sobre aquilo? Por que ele vai passar 10 horas ouvindo você falar sobre aquilo? Então, a gente começa contextualizando. A gente tem que trazer a realidade do sujeito para a nossa aula, para a nossa fala. Você, na sua banca, também tem que fazer a mesma coisa, embora em 10 minutos. Esse é um desafio ainda maior, né, porque o tempo de 10 minutos vai exigir de você uma capacidade de síntese bastante aprofundada. Um outro tema extremamente importante que o Detran diz para a gente, olha, presta atenção na coerência, presta atenção na argumentação do seu aluno, no domínio que ele traz do conteúdo. Então, contextualizando, a gente entende que você tem domínio. Você não está repetindo o que você leu. Você leu, você tem aquele conhecimento e você sabe dizer para mim, eu que estou te ouvindo como aluna, por que aquilo é importante na minha vida, na minha realidade, no meu contexto. Então, contextualize, não esqueçam disso. E por fim, gente, preciso dizer, estejam todos confiantes, né? Estejam confiantes na construção que vocês fizeram durante essa caminhada, estejam confiantes na bagagem que vocês levam, estejam confiantes de que essa apresentação que será feita para a banca, ela é apenas uma primeira oportunidade, né? Talvez para alguns já haja uma experiência anterior, mas para a maioria é a primeira oportunidade, e todos nós sabemos disso. E que a função de quem está te avaliando é nada mais, nada menos do que contribuir. Olhar para o que você consegue fazer até aquele momento e trazer contribuições para que você avance dali em diante, com a certeza de que é exatamente isso que vai acontecer. Tá certo? Eu vou ouvir aqui, Alexandre disse assim, excelentes orientações, André, obrigado por compartilhar conosco. Adjair, é uma satisfação ter você aí do outro lado, né? Estamos chegando no nosso minuto final e eu só posso agradecer a todos vocês que continuaram conosco até o final. Muito grata novamente à Educate por esse convite, né? Eu quero encontrá-lo já já, que em breve estejamos todos juntos aí, nos abraçando com toda a segurança, mas por enquanto vamos ficar em casa. E aí eu vou deixar com vocês uma mensagem, um pensamento que, para mim, fundamenta a minha prática. Eu vou pedir a Gleidson para trazer o senhor Carl Gustav Jung, para deixar para a gente uma mensagem final. Esse pensamento, ele permeia a minha prática, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim, ó, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Para mim, essa é a grande mensagem sobre a didática, é a grande mensagem sobre a educação. Somos pessoas no encontro com outras pessoas com a única intenção, contribuir. Naquele momento, o momento em que a gente entra na sala de aula e fecha a porta, a única
missão que permeia todos nós educadores é a ideia de contribuir com alguém, algo que eu trago, algo que eu construí primeiro e que eu levo para contribuir com o outro. Então, se no momento do seu planejamento, no momento de pensar a sua aula, você tiver essa ideia como essência do seu trabalho e você levar ela com você para a sala de aula, eu tenho certeza que esse encontro será sempre um encontro de satisfação e de crescimento para todos os envolvidos. Meus queridos, muito obrigada, tá, pela presença. Até o próximo encontro. Até mais.